Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Ao longo das últimas 5 semanas, nós temos meditado nessa série de mensagens que se chama Como Encontrar Deus. E hoje nós vamos continuar nessa série, vamos terminar a nossa série de mensagens. E ao longo das últimas semanas nós meditamos sobre diversas coisas. Nós vimos na semana 1 que João capítulo 1 diz que no princípio ele era a palavra e a palavra era Deus e estava com Deus. Essa palavra é o Logos, que significa que servimos a um Deus que é todo conhecimento, que é todo entendimento e que reconhecê-lo depende de nós. Isso já foi na semana 2, em que João 1 ainda diz que ele era a luz do mundo, que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Nós precisamos falar a língua dos céus, pensar nas coisas do alto, tirar o nosso foco das coisas desse mundo. Entramos na semana 3, em que falamos sobre ser um discípulo. Quem quer ser um discípulo? Nós encontramos aqui João capítulo 7, em que os irmãos de Jesus não criam nele, mas falavam para ele, vai e se mostre ao mundo. Nós precisamos ser discípulos e para ser discípulos, obedecer é fundamental. Na nossa vida com Deus é tudo ou nada. E na semana passada, meditamos sobre precisamos ter mais fome de Deus, porque nós só o encontramos se estivermos famintos por Ele, se quisermos e desejarmos estar com Jesus. João 7 nos mostra que os irmãos de Jesus foram à frente dele à festa, porque Jesus não podia mais estar com eles, não podia estar com quem não compartilhava do seu chamado. Não te permitas perder Jesus de vista, porque o Senhor, nosso Deus, não se interessa em fama, Ele deseja relacionamento com cada um de nós. E hoje vamos ler o último capítulo do livro de João. Ao longo desta série, meditamos sobre o livro de João. E vamos hoje ler João 21, versículos de 1 a 10. Antes de lermos, eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos entrar na presença do Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, na tua igreja. Senhor, te pedimos nesse momento que o Senhor fale a cada um de nós. Senhor Deus, que não sejam as minhas palavras, ideias ou opiniões, mas verdadeiramente que seja o Senhor a falar no nosso meio. Usa-me apenas como instrumento diante do Senhor. Que seja a tua palavra viva, poderosa e eficaz agir no nosso meio. Senhor, encontre mentes, corações, ouvidos abertos para receber de Ti aquilo que o Senhor tem a falar e fazer no nosso meio nesta manhã. Essa igreja, Pai, é Tua, as nossas vidas são Tuas, nós pertencemos ao Senhor. Vem e faz de acordo com os Teus perfeitos propósitos e ajuda-nos a Te encontrar. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Como encontrar Deus? Vamos ler João, capítulo 21, versículo de 1 a 10, que diz: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos ao mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos contigo. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês assim encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. E Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar.
Amém. Na primeira passagem, na primeira mensagem dessa série, nós tratamos sobre a criação, sobre o início de todas as coisas. Semana 1 e semana 2, nós tratamos sobre o início. Semana 3 e 4, já aqui no capítulo 7 de João, o meio do ministério de Jesus, quando ele começa a recolher para si discípulos e a operar maravilhas. E hoje, aqui no último capítulo do livro de João, nós estamos no finzinho, não da vida ou da história de Jesus, porque ele é vivo e ele permanece para todo sempre, mas o fim do seu ministério terreno. O livro de João é reconhecidamente recomendado por pastores ao redor do mundo, para as pessoas que querem conhecer a Deus, pessoas que querem começar a ler a Bíblia. Se você não tem hábito de leitura bíblica e assim deseja tê-lo, comece pelo livro de João. O livro de João ele é diferente. O livro de João ele é um evangelho, ele trata da história de Jesus, mas nós temos 3 evangelhos que se chamam sinóticos, que têm similaridades. Esses são Marcos, Mateus e Lucas. Os 3 contam de forma muito semelhante a história de Jesus. João, ele conta a história de Jesus na terra, mas ele nos traz a revelação que só o Espírito Santo pôde dar a João das coisas que Jesus sentiu, pensou e inclusive, como nós lemos aqui em João capítulo 1, que no princípio ele era a palavra. Quem estava no princípio? Nenhum de nós, certamente João também não, mas Deus assim o revelou, que através de Jesus, a palavra, o verbo, todas as coisas foram criadas. E ele é a luz do mundo que veio para os seus, mas os seus não o receberam. João nos mostra uma ótica diferente do coração de Jesus. No início da nossa série de mensagens, na primeira e segunda semana, nós falamos sobre a criação. Depois falamos sobre os irmãos de Jesus. E agora estamos a falar sobre os seus discípulos. Mas, infelizmente, uma característica permeia tanto a criação, quanto os irmãos de Jesus naquele momento em João capítulo 7, quanto os discípulos de Jesus aqui no capítulo 21, que é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Pastor, o que isso significa? Eu agora tenho que ver anjos, tenho que ver espíritos? Não. Mas nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos nos colocar à disposição de encontrá-lo. O mundo é cego pelo pecado. Os irmãos de Jesus foram cegos pelo costume, estavam acostumados a estar com ele. E os discípulos aqui, porque capítulo 21 de João é após a morte e a ressurreição de Jesus. Os discípulos aqui estavam cegos pela dor. Pedro, até aqui, até o capítulo 21 de João, não havia visto o Senhor após a sua ressurreição. A Bíblia nos diz que no domingo da ressurreição, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus para cuidar do seu corpo, para passar óleos no seu corpo, para cuidar dele. E ali descobriram que ele não estava mais. Acharam que o seu corpo havia sido roubado, quando que aparece o anjo do Senhor, e aí então o próprio Jesus aparece àquelas mulheres e diz: ressuscitei, estou vivo, vão e contem para os meus discípulos. Aí então nós temos João e Pedro que correm para o túmulo. A Bíblia, inclusive, é muito engraçada, porque João faz questão de dizer que ele chegou primeiro. Nós corremos, eu cheguei primeiro. Mas também ele diz que Pedro entrou na tumba e encontrou apenas ali o linho, as vestes. E é lindo como a Bíblia nos diz que as vestes já estavam dobradas. Jesus não apenas ressuscitou, mas ele dobrou o linho, dobrou ali o pano que envolvia o seu corpo e deixou de forma organizada. O nosso Deus trabalha com ordem, nosso Deus trabalha com ordem e decência. E aí então, Pedro, triste porque não viu a Jesus, sai daquele local. João volta, encontra com os demais discípulos. A Bíblia nos diz que naquele domingo ainda, Jesus aparece a seus discípulos. Pai, seja convosco. E alguns daqueles discípulos veem o mestre. 2 discípulos não viram a Jesus naquele dia. Na verdade, 4.
não viram a Jesus naquela situação que a Bíblia assim nos mostra. Tomé, Pedro e os 2 discípulos que estavam ao caminho de Emaús. Mais tarde, Jesus encontra com aqueles discípulos, eles voltam a Jerusalém e ali ouvem dos demais que sim, o Messias ressuscitou. Tomé escuta, Jesus está vivo, mas qual é a posição de Tomé? Só acredito vendo. Tomé chama a todos aqueles discípulos de mentirosos. Não acredito na palavra de vocês. Cego pela dor, ele não conseguia entender ou se quiçá acreditar que Jesus havia ressuscitado. E Tomé demora 1 semana para encontrar a Jesus. Na semana seguinte, apenas ele encontra a Jesus. E Pedro, da mesma forma, não estava onde deveria estar. Não encontra com Jesus, mas Jesus vai ao seu encontro. O mundo, a Bíblia declara que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os irmãos, a Bíblia declara, João 7, não criam nele. E os discípulos, todos esses estiveram face a face com Jesus, mas não o reconheceram. Isso precisa nos assustar. Porque muitas vezes nós achamos, eu sou amigo de Jesus, eu conheço Jesus, eu acredito em Jesus, mas tantas coisas nos impedem de vê-lo. Talvez você não consiga encontrar a Jesus por problemas, estresse, por hábitos ou vícios, por dores, mentiras, ódio ou por medo. Ou talvez o seu dinheiro te impeça de você realmente se render a Jesus. O seu trabalho te deixa muito ocupado. As suas paixões, o seu ócio. Você se pega muito distraído. As suas alianças, seus compromissos, seus relacionamentos, suas ambições, seus tesouros, ou até mesmo uma vida de religiosidade. A verdade é que nós podemos ir à igreja, ter uma vida religiosa e até mesmo, eventualmente, sentir o toque do Senhor, mas ainda assim estar cegos quanto a Ele. Existem muitas pessoas que vêm todos os dias à igreja, todas as semanas à igreja, mas estão cegos quanto a Deus, não percebem quando estão se distanciando, não percebem quando as pessoas ao seu redor as estão influenciando para não estar na igreja, para não ler a Bíblia. Quantas pessoas você já não ouviu quando você diz, eu vou à igreja, eu sou crente, eu acredito em Jesus? Ah, que loucura, que coisa velha, que coisa antiquada, então você dá dinheiro para pastor? O mundo vai te colocar todo tipo de empecilhos para estar aqui. A pastora Isabela comentou, algumas pessoas estão viajando, algumas famílias estão viajando, sim. Mas também tem pessoas que escolhem não vir, que preferem dormir, que não querem estar na igreja, que não querem ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia me diz que a verdade liberta, mas os próprios discípulos que estavam a caminho de Emaús, Jesus estava a falar, Jesus estava a ministrar sobre a vida deles, e eles comentaram, seu coração não ardia enquanto Jesus falava aquelas palavras? A verdade, a Bíblia, a verdade da palavra de Deus arde. Ela não é confortável. Vir à igreja não é confortável. Uma igreja que é séria, que prega a palavra de Deus, não é confortável, porque a Bíblia, ela me coloca em xeque todas as vezes. Porque a verdade do Senhor me confronta todas as vezes. Talvez você no seu trabalho, você seja o melhor. Você seja muito competente, eu oro para que você seja muito competente. A Bíblia nos diz que temos que fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Então eu oro para que você seja o melhor ou a melhor profissional na sua área. Mas quando nós chegamos na igreja e nós nos deparamos com a glória do Altíssimo, eu não sou nada. Quando eu me deparo com quem Deus é, e em toda a sua glória, majestade, amor e graça, Ele decide estar onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, assim Ele declara. Eu me deparo com quanto eu preciso do Senhor, com quanto eu não sou nada. Igreja não é confortável, muito pelo contrário. Não é porque é de manhã, ou é de noite, ou é domingo, ou é quinta, ou é quarta, ou é segunda, seja qual for o dia que você vai à igreja. A igreja não pode ser confortável.
Quando nós entramos na igreja, estamos no culto e vamos embora e nada muda, algo está errado. Se você entra por essas portas, e desculpe a sinceridade, assiste a um culto, você precisa mudar os seus conceitos. Porque aqui não é igreja para se assistir culto. Isso aqui não é um auditório onde aqui estão performances. Não. Isso aqui é uma igreja onde nós juntos adoramos a Deus. O culto não sou eu que faço. O culto não é meu, a igreja não é minha. Nós somos a igreja do Senhor. Nós juntos adoramos ao seu nome. Eu posso muito bem adorar a Deus e devo assim fazer na minha casa. Eu conheço muito crente que vive subindo monte. Mas a vida não é transformada nunca. Porque o que Jesus nos diz? O que o próprio Jesus nos falou, nos ensinou? Quando você entrar no seu quarto, tranca a porta. E aquele que é invisível conhece o que você faz em secreto e te recompensará pelo seu tempo com Ele. Você tem tido o seu tempo com Deus? Paralelo à igreja, cada um de nós precisa ter um tempo com o Senhor. Senão nós vamos viver cegos quanto a Ele. A expressão eu sou aparece em torno de 70 vezes no Evangelho de João. A primeira vez que nós vemos o eu sou é quando o Senhor aparece a Moisés na sarça ardente, lá no livro de Êxodo. E o Senhor diz a Moisés, vai, liberta o meu povo. E Moisés pergunta, mas Senhor, quando perguntarem, em nome de quem eu vou, o que direi? O que o Senhor fala para ele? Diga-lhes que eu sou. O Senhor assim se revela a nós. Eu sou. E apenas no livro de João, com 21 capítulos, Jesus declara, eu sou, em torno de 70 vezes, dependendo da versão da sua Bíblia. Em torno de 70 vezes, apenas no Evangelho de João. João 1, 10 a 12 declara, aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós o reconhecemos, quando nós cremos no seu nome, quando nós obedecemos aos seus mandamentos, nós nos tornamos filhos de Deus. O versículo continua, a passagem continua, não filhos naturais, mas filhos por decisão, por adoção de Deus, aqueles que por Ele decidem. Nós servimos a um Deus que deseja que nós o encontremos. Entenda, querido, olhe para mim. Deus deseja que você o encontre. Deus deseja ser encontrado por você. A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja na China, subterrânea, perseguida, em que não existem grandes templos. Muito pelo contrário, os templos na China estão sendo demolidos. Alguns, inclusive, durante os cultos. As igrejas evangélicas que têm templos erguidos, o governo chinês está chegando com ferramentas e com tratores e com todo tipo de maquinário e tem derrubado os templos. Milhares de dólares de prejuízo nas igrejas e mais, tantas vidas têm sido tomadas nessas demolições. Mas a mídia não vai te dizer isso. Isso você não vai encontrar em nenhuma grande rede de notícia. A CNN nunca vai falar sobre isso. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. Inclusive, claro que por grande parte, por causa do número de população que existe na China, até 2030, daqui a 5 anos, a maior igreja no mundo vai ser a chinesa. A maior população de crentes no mundo vai ser no local em que a igreja é perseguida. Em que as pessoas se reúnem 5, 6, 7. Numa casa, num subterrâneo, num túnel. Para estar na presença do Senhor. Há fome. Há desejo. Nós estamos muito confortáveis. A verdade é que a igreja no Ocidente é muito confortável.
Nós temos nos Estados Unidos, nossa, que país lindo, em que todos são crentes. É que nem o católico que se diz não praticante. A pessoa cresce na igreja, nasce na igreja, cresce na igreja, casa na igreja, mas não sabe o que é ter um relacionamento com Deus. É uma nação hipócrita. Nós vamos ao Brasil, em que existe grande parte da população nacional é evangélica, mas quantos são lunáticos, surtados, que não leem a Bíblia e acreditam em todo tipo de picareta que se diz pastor? Querido, eu me coloco como o primeiro exemplo. Paulo falou, após ter pregado, esmurro o meu próprio corpo, para que não seja negado pelo Senhor. Você vem aqui na igreja, analisa tudo o que é dito à luz da palavra de Deus. Aqui vai sempre ter versículos atrás de versículos. 70% das mensagens que nós pregamos aqui são versículos bíblicos nessas telas. Porque eu não quero que você acredite no que eu te digo. Eu quero que você tenha um relacionamento com Deus e você saiba o que a palavra do Senhor declara. Jeremias, no pior momento da sua vida, o profeta, a ver Jerusalém sendo tomada, ao ver as pessoas morrendo de fome, declara, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O nome do livro é Lamentações. Mas Jeremias declara, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias declara que é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Nós precisamos encontrar a Deus. Nós servimos a um Deus que deseja que nós o reconheçamos. Certa vez, nós fomos nos Estados Unidos ainda a uma feira medieval. Aqui em Portugal tem muito. E nós fomos lá com as pessoas da igreja, com alguns jovens. E a feira era muito interessante, você tinha brincadeiras de jogar machado, arco e flecha, e várias atividades muito interessantes. Até o momento em que você entra um pouco mais na feira e você tem uma seção da feira que é só bruxaria. Que é só cartomante e venda de imagens e trabalhos que são feitos ali naquele local, sacrifícios que são feitos ali naquele local. E eu confesso para vocês que eu voltei para casa orando, o Senhor nos livra de todo tipo de contaminação. E naquela noite, após visitar aquela feira, eu tive um sonho em que Satanás falava, você foi aonde eu estava, você fez negócio comigo, nós trocamos dinheiro. Eu falava, está repreendido no nome de Jesus, toda acusação está repreendida no nome de Jesus. A partir daquele dia, nunca mais fui. E se você me perguntar, não vá. Ano passado, vamos aqui então, Santa Maria da Feira, e nós fomos. Fomos eu e a pastora Isabela, e a mesma situação, as mesmas urucubacas, macumba, chame como quiser. No caminho, eu te digo até onde é, você chega na feira, tem as brincadeiras, tem os animais, tem a sessão em que as crianças brincam, e aí no que você sobe para o castelo de Santa Maria da Feira, o caminho de subida para o ponto mais alto da feira, para o coração da feira, é só macumba, é só bruxaria. É só cigano fazendo trabalhos e não sei o quê, e cartomantes. No que eu vi aquilo, nós falamos, deu, vamos embora. Não é o local para nós estarmos. Porque eu preciso reconhecer onde Deus está, e mais importante até, onde Ele não está. Onde não é para eu estar, onde não é para que eu faça parte. Eu já compartilhei aqui uma igreja nos Estados Unidos, que ficava a quarteirões da nossa igreja ali em West Palm Beach. Fez durante 2 meses no verão, porque no verão as famílias viajam e somem, as igrejas ficam mais vazias. Eles fizeram por 2 meses durante o verão o curso de mixologia. Se você não sabe o que é mixologia, é curso de aprender a fazer drink. Para que as pessoas fossem aos bares da cidade, conversar sobre os drinks, e dos drinks falar de Jesus. Como? Como é que você sai de uma coisa que é feita para o pecado e você traz para Jesus? Como é que você vai conversar sobre drink, sobre bebida, sobre álcool, bebendo e tornando todas, e você quer ser santo? Você quer falar de Jesus? Não. Não dá. Luz não tem comunhão com as trevas. Deus deseja que nós o reconheçamos. Deus deseja que o encontremos. Deus deseja que o busquemos. Deus deseja que nós o priorizemos.
Se ele não for o primeiro lugar, o que é? Quem é? Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o primeiro mandamento? Qual foi a resposta de Jesus? Ouça, ó Israel, essas palavras: o Senhor é o seu Deus. Ame o Senhor acima de todas as coisas. E logo após, ame o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você me disser: pastor, eu amo mais a minha esposa do que a Deus, idolatria. Pastor, eu amo mais os meus filhos do que a Deus, idolatria. Nós temos na Bíblia exemplos. O sumo sacerdote Eli é um grande exemplo. Um homem de Deus, sumo sacerdote, criou Samuel. Por que os filhos de Eli não se tornaram sumos sacerdotes após ele? Porque ele amou mais os seus filhos, permitiu que eles fizessem todo tipo de maldade, permitiu que eles tivessem uma vida de libertinagem. E eles foram castigados pelo Senhor. Hofni e Finés morreram, porque não sabiam como carregar a arca da aliança. Filhos do sumo sacerdote não sabiam como carregar a arca da aliança. Um homem que ama mais os seus filhos do que a Deus. Em compensação, Ana, uma mulher qualquer que de repente aparece na Bíblia, amou mais a Deus do que ao seu único filho Samuel, que ela deu para ser criado por Eli no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Samuel se torna juiz, sumo sacerdote, e a Bíblia declara que enquanto ele viveu, Israel não foi derrotada, Israel viveu em paz. Samuel nos ensina a dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem sido fiel, até aqui ele nos tem ajudado. O próprio Deus declara, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Jesus é a maior prova de que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu coloco qualquer coisa antes de Deus, é idolatria. Seja família, seja igreja, seja seu trabalho, seu dinheiro, seu time de futebol, seu prazer, você mesmo, é idolatria. Chega de se queira. É necessário decidirmos. Deus deseja que nós o conheçamos plenamente. Essa nossa série de mensagens se chama Como Encontrar Deus. E existem 7 maneiras, no livro de João apenas, que Deus se apresenta a nós. A primeira delas, Jesus declara sobre si mesmo em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que me conhece, aquele que comer deste pão, nunca mais terá fome. Depois Jesus declara, em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda nesta luz nunca estará perdido, nunca estará sozinho. Jesus declara em João 10, de 7 a 9, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta, um portal que existia, era um dos portais de acesso ao templo. E Jesus ali declara, eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas entram por mim. Eu cuido, eu direciono, eu encaminho. Logo depois ele declara, João 10, 11 a 15, eu sou o bom pastor. É lindo quando Jesus diz que ele é o bom pastor, porque ele diz que uma pessoa contratada para cuidar de ovelhas, quando vem um leão ou um urso, ela foge, porque ela é contratada, as ovelhas não são dele. Mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós temos o exemplo de Davi. Davi, um garoto que cuidava de ovelhas. Davi mata um urso, Davi mata um leão ao proteger as ovelhas. Jesus declara, João 11, 25, 26, que ele é a ressurreição e a vida. Nele não há morte. Ele declarou isso antes mesmo dele ressuscitar. Ele declara isso a Marta. Quando Lázaro era morto e Marta vai ao seu encontro, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido.
Mas ele declara a ela: Marta, eu lhe declaro que eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim terá vida eterna. E aí ela diz isso: eu sei que tu és o Messias, e eu sei que em ti todos nós um dia ressuscitaremos. E ele diz: é mais do que isso. Lázaro, vem para fora. Jesus ele demonstra, na presença de todos os que ali estavam, o seu poder, como ele tem poder sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição. Ele declarou sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele termina em João 15, as 7 declarações sobre si mesmo, quando diz que ele é a vinheda verdadeira. Por que ele termina com a vinheda verdadeira? Pastor, eu não entendo, ele falou tantas coisas poderosas e de repente ele termina se comparando a uma árvore, a uma planta. João 15 nos fala sobre unidade no corpo, nos fala sobre unidade na igreja. Ele diz: eu sou a vinheda verdadeira, todo aquele que de mim não faz parte é cortado fora. E o que acontece quando você poda uma árvore? Para que a gente poda? Tem alguém que já podou uma árvore ou um arbusto, alguma coisa? É uma parte morta. O que você faz com ela depois que você corta ela fora? Joga fora. Jesus mesmo disse: aquele que não está em mim é cortado e jogado fora. Aonde? No fogo. Mas aquele que está em mim, Jesus declara, capítulo 15 de João, dá muito fruto. Para a glória do Senhor, para a glória do Pai, dá muito fruto. A pergunta da nossa série é: como encontrar Deus? Jesus responde. Jesus nos responde, ele declara sobre si mesmo no Evangelho de João. Quer encontrar Deus? Creia nele. Aquele que é o pão da vida, crê nele. Aquele que é a luz do mundo, segue a sua luz. Entra pela porta das ovelhas, pertence ao bom pastor. Tenha nele a fé que ele é a ressurreição e a vida, uma fé maior do que a sua própria vida. Segue e caminha no caminho, na verdade e na vida. E como igreja, ser igreja ligado na vinheda verdadeira. Nós encontramos a Deus quando cremos, seguimos, fazemos o que Ele deseja, pertencemos a Ele, temos uma fé maior do que a nossa própria vida. Apocalipse declara: tenha uma fé até o fim, até o ponto de morte, e receberás a coroa da vida. Quando nós seguimos e caminhamos nele, e quando nós estamos sempre ligados nele. Assim nós encontramos a Deus. Eu vou encerrar nesta manhã com Jeremias 29. Todos gostam de Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Todos gostam dessa passagem, em que Deus diz que vai nos abençoar. Mas preste atenção no que diz 12 a 14. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Você nessa manhã saiu da sua casa. Você veio até aqui. Clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Nesta manhã, saiba, o Senhor te escuta. O Senhor ouve a tua oração, ouve o teu clamor. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Não existe nenhuma divindade em nenhuma religião que diga isso. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Todas as religiões do mundo te dizem: faça isso, faça aquilo outro. Caminhe em direção ao seu nirvana interior. Quando você deixar, o Senhor declara: eu me deixarei ser encontrado de todo o coração. Me deixarei ser encontrado por vocês. Quando? Quando vocês me buscarem. Como? De todo o coração. Seja sincero.
Seja sincero com Deus. Buscar a Deus de todo o coração. Deus poderia dizer, quando de todo o coração puro. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração santo. Mas, querido, Jesus disse, aos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim e vocês encontrarão descanso. Vem como estás. Em nenhum momento Jesus nos diz, fica como está. Todo aquele que chega na sua presença é transformado por Ele. Precisa ser transformado por Ele, porque Ele é santo. E não existe pecado em santidade. Não existe trevas no meio da luz. Mas Ele nos chama, vem como você está. Me busca de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Nessa manhã, para encerrarmos essas nossas 5 semanas de estudo sobre como encontrar Deus, a resposta é do próprio Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês quando me procurarem de todo o coração. Nessa manhã, decida crer, seguir, entrar, pertencer, ter uma fé maior que a vida, caminhar nele, ser igreja, estar ligado, conectado, ser um com o Senhor. Esse é o seu momento. O Senhor nos revela como encontrá-lo. Agora é a sua decisão. Você quer encontrar Deus? Você quer ter uma vida de maior profundidade, maior relevância com Ele? Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.